Agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém. No capítulo 18 do livro de Lucas. Lucas 18. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, que Deus possa falar no coração de cada um nesta noite. Porque aqui quem prega é o Espírito Santo, não somos nós. Glória a Deus. Que Deus possa usar a minha vida para falar com o teu coração nesta noite. Porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Ela sempre atinge o objetivo que ela quer. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18. 18, amém? Amém. Alguém procurando, vamos esperar um pouquinho. Amém? Amém. Glória a Deus. Lucas 18, a palavra do Senhor para nós esta noite é a seguinte. Certo homem muito rico perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou Jesus. Replicou o moço. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era muito rico. E Jesus, vendo triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Então respondeu Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Amém? A igreja pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu já preguei várias vezes essa palavra, mas como a palavra de Deus ela se renova cada dia, né, queridos? A gente pode pregar essa palavra milhões e milhões de vezes, que ela sempre vai ter um segmento diferenciado. E eu tenho certeza que vocês já ouviram também sobre essa passagem, que fala sobre o jovem rico. E quando Jesus ele caminhava por uma certa rua, uma certa aldeia, e onde Jesus caminhava, uma multidão caminhava com ele. Não era 5, 10, 50, 100, era a multidão que andava atrás de Jesus. E nesse dia não era diferente. E quando Jesus estava caminhando e pregando para aquela multidão sobre o reino de Deus, de repente aparece diante dele um homem que a Bíblia fala que ele era muito rico. Então, ele ouviu falar da fama de Jesus Cristo. Ele ouviu o comentário das pessoas que falavam que Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus, que ele operava milagres, que ele curava as pessoas das enfermidades, que ele fazia coisas sobrenaturais. Aquele rico, ouvindo os comentários, ele só chegou no meio daquela multidão. E quando ele conseguiu se aproximar de Jesus, ele fez uma pergunta para Jesus: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? O que eu tenho que fazer para poder entrar no reino do Senhor? Jesus olhou para ele e falou: Olha,
você tem que obedecer os mandamentos. Que não é não matar, não adulterar, não roubar, não levantar falso testemunho contra o teu próximo, não fazer coisas erradas. E ele falou para Jesus: mestre, tudo isso eu tenho observado e tenho cumprido. Eu sou uma pessoa que eu não difamo ninguém, eu não me levanto contra ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu respeito meu pai, respeito a minha mãe. Tudo isso eu tenho feito. Mas Jesus olhou bem nos olhos dele e disse para ele: jovem, ainda falta uma coisa. Você tem que vender tudo que você tem para que você possa me seguir e entrar no reino de Deus. E a palavra diz que aquele jovem, ao ouvir essa palavra, ele se entristeceu no seu coração. Por que ele se entristeceu? Porque ele era muito rico. Ele tinha muitas riquezas. Talvez tudo que ele tenha conseguido na vida dele foi com sacrifício, foi com luta, foi com dificuldade. E nós nessa terra também, tudo que nós conquistamos tem que ser com luta, tem que ser com sacrifício. Porque eu aprendi que nada cai do céu de graça. Tudo que a gente conquista, a gente tem que batalhar cada dia para ter. E aquele jovem ele ficou muito triste. Ah, Jesus, mas eu tenho muitas coisas, como que eu vou me desfazer de tudo isso e dar aos pobres? E ele abaixou a cabeça e foi embora. E Jesus, vendo aquele ato, falou para as pessoas que estavam ao redor: está vendo como é difícil um rico entrar no reino de Deus? Ainda falou um exemplo aqui, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Esse fundo de agulha que ele fala aqui não é aquele buraquinho da agulha de costura. Naquela época, naquela região, tinha uma parede, uma cerca, e acho que vocês viram alguns currais, que tem um corredorzinho que faz um zigue-zague, para as pessoas passarem, mas os animais não passam. Muitos de vocês sabem o que eu estou falando, amém? É um corredorzinho que tem na cerca, que faz uma parte para lá, depois vira, volta para trás. É um tipo um S, para as pessoas poderem passar para o outro lado. E os animais não passam, não tem como passar. Então Jesus falou que é mais fácil o camelo passar por aquele corredorzinho do que um rico entrar no reino de Deus. Mas veja bem, Jesus não disse que o rico vai entrar no reino de Deus. Ele não falou que o rico vai entrar, ele falou que é difícil o rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque esse jovem, ele deu um exemplo aqui, que ele não queria se desprender das coisas materiais, das coisas ricas que ele tinha. Irmãos, o reino de Deus não é matéria, não é coisas materiais. O reino de Deus é espiritual. O dia que a gente morrer, a gente não vai levar nada para o céu. Nem a roupa que está no nosso corpo vai subir para o céu. Só a nossa alma, o nosso corpo vai ser enterrado, o nosso corpo fica. A nossa alma é eterna, vai durar para sempre. E é só a alma que vai para o céu. Isto é, se a pessoa obedecer os mandamentos do Senhor. E aquele rico, ele não quis se desprender das coisas materiais dele. Havia muitas coisas que ele possuía. Havia muitas coisas que ele fazia. Lugares que ele talvez frequentava para satisfazer os desejos da carne. E ele não queria se desfazer dessas coisas. Porque se Jesus falou para ele: vende tudo que você tem, segue-me. Porque Jesus, ele já conhecia aquele jovem antes de tê-lo visto. Assim como Jesus conhece a cada um de nós que está aqui nessa noite. Ele sabe o que a gente tem, o que a gente não tem, o que a gente pede, o que a gente deixa de pedir, o que a gente precisa, o que a gente não precisa. Mas ele deixou um alerta muito sério para pessoas que não conseguem se desprender de coisas físicas. Porque, irmãos, o Evangelho, ele é pregado a toda criatura, mas nem todos recebem a palavra de Deus por causa disso. Não recebem a palavra de Deus porque tem de monte. E Jesus disse: vai ser difícil uma pessoa nesse grau entrar no reino de Deus. Mas ele não disse que o rico vai entrar no reino de Deus. Tem muitos ricos aí que são evangélicos, que trabalham para a obra de Deus, que ajudam a obra de Deus. Tem muitas pessoas que têm dinheiro e não acaba mais, porém serve a Deus. Serve a Deus com aquilo que ele tem.
Mas esse aqui era diferente. Ele não queria servir a Jesus por causa das riquezas. E porque Jesus também deixou um exemplo. É impossível a gente servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve as riquezas. Aquele povo dá um exemplo que ele não queria servir a Deus, nem com aquilo que ele tinha. Mas eu aprendo também nessa passagem que quando Jesus falou para ele, vende tudo que você tem e dá para o pobre, não era para o pobre, não era para aquele jovem vender tudo e dar o dinheiro para aqueles pobres. Mas foi uma prova que Deus colocou naquele jovem. Ele fez um desafio para aquele jovem, para ver se ele era capaz de ouvir a voz de Deus. E muitas vezes nós, aqui nessa terra, dentro da igreja, fora da igreja, muitas vezes a gente não abandona certas coisas. E muitas vezes essas coisas impedem que Deus venha abençoar as nossas vidas. Muitas vezes a gente não consegue se desprender de algo físico, de algo material. E Jesus fala que a gente tem que se dispor de algumas coisas nas nossas vidas. Tem coisas que a gente tem que abandonar, sim. Tem coisas que a gente tem que deixar de lado. Tem coisas que a gente tem que colocar em segundo e terceiro plano. Porque Jesus, ele sempre fala que aquele que quiser me seguir e entrar no reino de Deus, tem que deixar casa, mulher, irmãos, pais, filhos, para que possa receber o galardão de Deus. Mas Jesus também fala que esse largar mulher, pai, filho e casa, não é a gente fugir de casa não, deixar tudo jogado ao léu lá não. O que Jesus fala aqui para mim e para você nessa noite, irmãos, que Jesus, ele tem que ser o primeiro na tua vida. Teu esposo não pode ser o primeiro, os teus filhos não podem ser os primeiros, a tua casa não pode ser o primeiro. Jesus tem que estar em primeiro plano. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente é impedido de buscar a presença de Deus. Tem exemplos aqui nessa casa, nessa igreja, que quando você vem para a casa de Deus, tem um levante dentro da tua casa. Sempre tem alguém que está contra a tua vida, você não vai, porque se você for, já começa a ameaçar um monte de coisa, já começa a falar um monte de coisa. Então é isso que Deus está querendo falar para você. Se você quiser herdar o reino de Deus, alcançar as bênçãos de Deus, você tem que ser mais forte contra tudo isso. Você vai ter que priorizar o reino de Deus na tua vida. Teu esposo não está deixando você vir na casa de Deus? Faça uma escolha, irmãos. Escolha Deus. Porque você escolhendo Deus, Deus trabalha no coração do teu esposo. Porque você escolhendo a Deus, Ele trabalha no coração do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe. Você escolhendo a Deus, irmãos, Deus faz um milagre na tua casa. E é isso que Deus está deixando para nós nesta noite. Que a gente tem que passar por cima de algumas coisas que nos impedem de alcançar o reino de Deus. Porque se a gente se acomoda, se a gente relaxa, a gente perde a força, a gente perde o ânimo, a pessoa fica triste, como esse jovem ficou triste, porque ele não queria largar o que ele tinha. E quantos de nós, crentes já, batizados nas águas, convertidos, que têm dons espirituais, já perderam a força, já perderam a vontade de ir para a igreja, porque tem esse impedimento dentro da tua casa? Porque o pai ou a mãe não está deixando, porque o esposo, a esposa não está querendo, porque os filhos, as filhas estão dando problemas. E muitas vezes o diabo usa dessa artimanha para fazer você se afastar da presença de Deus. E eu sempre costumo falar que as pessoas não são ruins. É o mal que está em cada pessoa que faz essas coisas acontecer contra a tua vida. Se o teu esposo se levanta contra você, repreenda, porque é o mal que está nele. Se alguém se levanta contra a tua vida, proibindo você de ir na casa de Deus, repreenda o mal que está agindo naquela pessoa. Porque como a Roseli falou no começo, a gente tem autoridade para isso. Coloca a mão no nariz dele assim e fala, ó, eu te repreendo em nome de Jesus, o mal que está na tua vida, eu repreendo, porque Deus é na minha vida.
Você não vai se levantar contra a pessoa, mas a sua palavra vai ser proferida em direção ao demônio que está agindo nessas vidas. Irmãos, faz 9 anos que nós se convertemos nessa casa aqui. 9 anos. E eu já tive experiência o suficiente para poder falar para vocês que o que impede você de prosseguir nessa caminhada não é a pessoa que está do teu lado, é o que age na pessoa. O diabo, ele vai fazer de tudo para você perder a salvação. O diabo, ele vai fazer de tudo para você abandonar o nosso Deus, porque ele quer a tua alma lá no inferno. O diabo, ele não se agrada quando você vem na igreja e glorifica o nome do Senhor. Ele não se agrada quando você vem aqui na frente e louva. Ele não se agrada quando vem aqui na frente e prega o Evangelho. Porque ele sabe que quando a gente prega o Evangelho, a gente está abrindo o entendimento das pessoas. E abrindo o entendimento das pessoas, as pessoas vão aprender a se defender contra eles. E esse jovem aqui, ele não quis essa oportunidade. Ele preferiu aquilo que satisfazia o bolso dele, a vida material dele, os desejos carnais dele. Se ele tivesse ouvido a Jesus, sim, Senhor, vou fazer isso mesmo agora, vou me desfazer de tudo que eu tenho e vou seguir ao Senhor. Eu tenho certeza que Jesus ia pegar ele e abraçar ele e falar: filho, não precisa, porque você provou que você quer realmente me seguir. Eu tenho certeza que Jesus ia falar para ele. Isso que eu falei para você foi para testar o teu coração. E muitas vezes nós estamos provados nessas áreas, né, querido? Muitas vezes nós somos provados. A gente se apronta, a gente quer ir para a casa de Deus, aí aparece alguém no portão, na hora que você está se preparando para ir para a igreja. O diabo coloca uma pessoa lá no teu portão, aí, ô irmão, ô querido, eu vim aqui, preciso conversar com você um pouquinho. Ah, tá bom, eu precisava ir para a igreja agora, mas tudo bem, vamos lá conversar. E aí passa os minutos, passa as horas, o culto foi embora. E aí a pessoa, tchau, viu? Já estou indo embora. Foi um prazer ter vindo aqui na tua casa. Aí o diabo, foi um prazer ter tirado você da casa de Deus nesta noite. Foi um prazer ter tirado você da presença de Deus. Queridos, nós precisamos abrir os nossos olhos para as coisas espirituais de Deus. Porque o diabo, ele está lutando contra nossas almas. E ele não vai cessar de lutar. Até o dia que a gente for tirado dessa terra, ou até o dia que a gente morrer, e Jesus carregar nossa alma para o céu, o diabo, ele vai pelejar contra a nossa alma. Ele não vai dar sossego. Ele vai colocar circunstâncias na vida de cada um de vocês, para que vocês fechem os teus ouvidos e o teu coração para Deus. Agora, irmãos, Deus, ele foi bem claro. É muito difícil as pessoas que procedem assim herdar o reino de Deus. Porque não estão se desligando dessas coisas que estão desfavorecendo a vida espiritual dessas pessoas. E Jesus disse: é mais fácil passar o camelo por um buraco do que um rico entrar no reino de Deus. Esse rico aqui não é só aquele que tem poder financeiro, não, irmãos. Ele usou essa expressão do rico para dar um exemplo para todos. A multidão que estava ao redor dele. Tinha várias classes sociais ali. Tinha miseráveis, tinha mendigos, tinha classe média, classe alta. Tinha todas as classes sociais ali. Não eram poucas as pessoas que iam até de Jesus. Mas eu tenho certeza que a maioria que seguia Jesus eram os mais necessitados, os mais carentes. Porque os ricos, o dinheiro para eles já falava mais alto. Então, queridos, vamos passar por cima de tudo aquilo que está nos impedindo, contrariando da gente buscar a nossa salvação. O meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, o meu vizinho não vão me dar a salvação. O dinheiro não vai dar salvação, o poder não vai dar salvação. E esse é o exemplo que Jesus quis dar para aquela multidão e para nós aqui nesta noite.
Porque a salvação só provém de Jesus Cristo, porque Ele garante que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele ninguém vai para o céu. Não é assim que diz a palavra, irmão? Então, queridos, os teus parentes não vão te dar salvação. Jesus não quer que você largue a tua família, que você abandone a tua família, que você despreze a tua família, de jeito nenhum. Ele só dá um exemplo aqui, que Ele não quer que a tua família domine a tua vida espiritual. Ele não quer que o diabo, que a tua família domine a tua vida espiritual. O dinheiro é passageiro, mas a nossa alma é eterna. E o diabo, ele não vai descansar. Enquanto a gente estiver peregrinando nessa terra aqui, a gente não vai ter sossego. E eu sempre aviso as pessoas que tomam a decisão do batismo: ó, você vai ter luta, né, Caio? Você vai ter levante, você vai ter problemas, vai ter tentação. Eu falei Carla porque há um mês atrás eu batizei ela nas águas, ela e o irmão dela. E avisei que vai ter levante, vai ter pessoas se levantando, vai ter tentação, vai ter prova, mas o reino de Deus funciona dessa forma. Jesus, quando ele foi batizado por João Batista nas águas, quando ele recebeu o batismo, o que aconteceu com ele logo em seguida? O Espírito Santo levou ao exército para ser tentado, não é isso? Jesus ficou 40 dias e 40 noites sofrendo as acusações e os ataques do diabo. Ele sofreu, irmãos, porque ele ficou 40 dias sem comer, só tomando água naquele deserto escaldante. E a palavra diz que, os cientistas dizem que o deserto, dependendo do deserto, durante o dia, ele chega a 40 graus de calor. E durante a noite e a madrugada é 0. Então, de dia é calor em excesso. E à noite de madrugada é frio em excesso. Será que você suportaria ficar 40 dias e 40 noites sofrendo todos esses ataques do inimigo? Noite, dia e noite, noite, dia e noite. Jesus aguentou. Por que a gente não vai aguentar também? Olha, a tentação ela vai vir a cada dia das nossas vidas. Se você acha que você está sofrendo, se alegra, irmãos, porque todos os crentes sofrem. Todos os crentes sofrem. De uma forma ou de outra sofrem. Mas esse sofrimento, a palavra diz que não é para a nossa morte, é para a nossa glória. Assim como Jesus Cristo ele foi massacrado naquela cruz, quando ele foi preso, que ele foi judiado, a partir do momento que ele foi preso pelos soldados romanos, ele foi castigado, é chicotado aqui, chicotado ali, cuspiram no rosto dele, bateram com um cano na cabeça dele, colocaram uma coroa de espinho e furou toda a cabeça dele. Ele foi massacrado, mas ele foi valente, porque ele não negou a fé. Ele não desistiu do propósito que ele tinha. Se Jesus tivesse voltado para trás, a gente não teria salvação. Os pecados que a gente cometeria nessa terra aqui já eram suficientes para mandar uma salva para o inferno. Então, queridos, vamos fazer o que nem Jesus fez. Vamos passar por cima das tentações, por cima das provações. Vamos ser perseverantes. Não deixe as pessoas dominar a tua vida espiritual, porque quem manda na tua vida é Jesus Cristo. Porque a palavra dele diz que ele nos comprou com seu sangue lá na cruz. Nós somos de Jesus. Nós não pertencemos ao homem. Eu não pertenço à minha mãe. Ela não pertence a mim. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Irmãos, teu marido não é o teu dono. Teu pai e tua mãe não é o teu dono. Espiritualmente falando, não. Jesus. Jesus diga. Jesus disse: se você quiser me seguir e herdar o reino de Deus, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me. Qual é a tua cruz, irmão? É o teu esposo? É o teu pai? É a tua mãe? É falta de dinheiro? É miséria? É falta de emprego? É falta de condições financeiras? Qual é a tua cruz? Carrega a tua cruz, irmão, que Deus vai te abençoar.
No livro de Marcos também fala que todo aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Nós precisamos crer que Jesus Cristo ele nos concede o reino de Deus. E também, irmãos, nós temos que tomar a atitude de nos batizar, porque é o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Se a gente morrer sem batismo, a gente não alcança a salvação de Deus. Se a gente morrer sem o batismo, a gente pode ficar 15, 20 anos dentro da igreja, ouvindo a palavra, dizimando, ofertando, mas se a gente sempre nega o apelo de pastores, de obreiros, de se batizar nas águas, e acontecer de a nossa vida for ceifada dessa terra, infelizmente, os nossos 20 anos dentro da igreja não vai valer nada, porque a nossa alma já foi condenada. E esse jovem não quis essa salvação, esse jovem não quis aceitar Jesus naquele momento, porque quando Jesus falou, venga tudo e segue-me, ele negou Jesus. E a gente não pode negar Jesus, a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo. E se o Espírito Santo fala ao teu coração que chegou o momento de você tomar essa decisão, você tem que tomar essa decisão, porque amanhã ou depois pode ser tarde. Amém? Amém. Irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa tarde. Eu não sabia quem iria estar aqui nessa noite, e eu creio que essa palavra tenha falado ao coração de muitas pessoas aqui dentro, porque Deus, Ele é o suficiente para nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é o suficiente para a gente viver nessa terra. Quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu fiquei 3 anos desempregado. 3 anos. Fiquei sem um centavo na minha carteira. Porém, não me faltou nada. Porque Jesus supriu as minhas necessidades. E se você é uma pessoa que está se apoiando no dinheiro, nas riquezas, muda o teu conceito nessa noite. Se apoie em Jesus Cristo, porque Ele é a tua sorte. Amém? E eu encerro esta mensagem em nome de Jesus. E quero anunciar também agora